E qual é a sua posição quanto a essa possível escolha de vice do Alckmin como vice do Lula para presidente? Olha, Chico, esse tem sido realmente um dos debates mais quentes recentemente, né, dentro da esquerda, essa possibilidade de Alckmin como vice, e tem tido uma divergência grande mesmo. Tem setores da esquerda que realmente acreditam que esse é o caminho mais acertado e outros que não, que na verdade seria algo que atrapalharia. Eu, particularmente, sou desse campo político que acredita que não é a saída adequada para o momento que a gente precisa agora no país, por várias razões, né? Primeiro que eu entendo quem ache, né? Entendo o argumento de quem diz que vamos ter uma eleição contra Bolsonaro, então vale tudo, a gente precisa se juntar com qualquer tipo, fazer qualquer tipo de aliança e isso é o que vai fazer com que a gente derrote Bolsonaro. Mas essa linha de raciocínio tem alguns pressupostos que a gente precisa ver se são realmente verdadeiros, né? Esses pressupostos costumam ser sobre a questão eleitoral, né? Tem gente que acha que ampliar esse arco de aliança faz com que seja mais fácil ganhar as eleições, e tem gente que traz também o raciocínio da governabilidade, né? Que é quem diz que esse tipo de aliança vai ser importante para se Lula ganhar, ser um governo mais fácil. E aí é nesses pontos que eu acho que a gente tem que fazer um debate mais crítico. Primeiro, sobre esse ponto eleitoral. Será mesmo que essa soma significa maiores chances eleitorais? Porque a gente sabe que na política, né, a política não é matemática exata. Se a soma dos partidos significassem aquela quantidade de votos, Bolsonaro, por exemplo, não teria sido eleito. Alckmin, por exemplo, teria estado no segundo turno em vez de ter aquele desempenho, né, tão baixo que a gente sabe que ele teve. E o que me parece é que... Eu acho, deputado, que até tem pesquisas que mostram que não agrega muito, já mostram isso, que não agregaria tanto voto. Eu acho que o foco do presidente Lula é mais depois. Eu não acredito que some, e mais do que isso, eu particularmente acredito que, na verdade, pode vir a atrapalhar, por duas razões. Alckmin, ele defende uma política e não tem nada que indique que isso tenha mudado, ele pelo menos nunca deu nenhuma declaração, muito pelo contrário, ele vem reafirmando, como fez no tema da reforma trabalhista, vem reafirmando suas posições de tucano, que não é a troca da sigla que faz isso mudar. Não tem nada que indique que ele abandonou essas posições, principalmente no aspecto econômico, e que nós acreditamos que não são a solução para a retomada econômica do país, né? Para além disso, a gente sabe qual foi a opinião dele sobre vários temas, né? Não só em relação ao impeachment de Dilma, mas muito recentemente em relação aos ataques que, quando teve uma caravana, a caravana de Lula, que sofreu ataques a tiros no ônibus, ele disse que aquilo era o PT colhendo o que plantou. Imagine dizer isso depois de uma agressão, de uma violação dessa, ter dito que Lula preso trazia estabilidade ao país, e toda a política econômica que ele segue defendendo, né? Então, não me parece que soma eleitoralmente, e na verdade me parece que facilitaria um discurso de Bolsonaro antissistema, que a gente não pode permitir. Bolsonaro ter vencido as eleições de 2018 sendo candidato antissistêmico, que se contrapõe aos outros que seriam todos iguais, foi um verdadeiro absurdo, porque ele, na verdade, era a caricatura do sistema, um parlamentar que estava ali no mais puro fisiologismo, sem nunca ter produzido nada de bom para a população, e que, de repente, se colocou como o candidato que não é como os outros. A gente não pode permitir esse discurso de maneira alguma, né? Então, eleitoralmente, eu particularmente acredito que não agregue, mas mais do que agregue, que atrapalhe ao fazer uma confusão sobre qual é o programa que nós vamos defender. Porque ninguém acredita aqui que a gente vai fazer uma aliança que não impacte no programa eleitoral, no programa que a gente vai propor para a população. Por óbvio, impacta. Não é à toa as declarações dele, por exemplo, sobre a reforma trabalhista, não é à toa essa expectativa que se tem que ele, por exemplo, venha assumir uma pasta de agricultura. Não vai fazer diferença ser ele ou ser outro na parte da agricultura, por óbvio que vai. Então, eu acredito que não soma eleitoralmente. E sobre a governabilidade, que é um segundo argumento que quem defende essa aliança costuma utilizar, na verdade, eu acredito que traga uma, talvez, fragilidade, né? Depois da experiência de 2016 contra a presidenta Dilma, a gente sabe que existem setores da política que estão dispostos a muita coisa quando se trata de como garantir
o seu programa, né? Inclusive, se for através de outros meios que não ganhando a eleição, isso tem sido feito da mesma forma, né? Então, eu não acredito que o papel que poderia ser prestado a ele como vice, num momento como esse, em que a gente tem nossas instituições fragilizadas, que ainda não foram reconsolidadas depois de tudo que aconteceu, o golpe contra a presidenta Dilma, a interdição ilegal da candidatura de Lula, hoje a gente também sabe, né, abertamente que foi ilegal, então, efetivamente, o processo democrático foi fraudado, né, para o resultado eleitoral ser distorcido. Então, num ambiente como esse, acho que a gente precisaria realmente de um vice que, caso qualquer coisa aconteça, fosse alguém capaz de garantir o programa que a gente vai estar dizendo para a população que vai implementar, né? Um programa de retomada do emprego, um programa de erradicação da fome, um programa de retomada numa educação pública valorizada, enfim, estou nessa ala do partido que é crítica a essa aliança, acredito que é mais fácil a gente ganhar se tiver um programa nítido sendo apresentado para a população, acho que é isso, inclusive, que a população espera de nós nesse momento, e sei que esses debates, né, estão sendo feitos de forma já muito avançada, vocês sabem que no PT a gente tem essa democracia de defender temas diferentes e votar e ver qual posição sai vitoriosa, né? Então, a sua expectativa é que tudo parece se encaminhar para o Alckmin ser mesmo vice do Lula. A senhora acha que isso pode mudar? Eu acho que só está batido o martelo quando for batido o martelo, porque eu acho que a política eleitoral é muito assim, né? Muitas coisas, às vezes, já muito caminhadas, não tem mudanças bastante significativas, mas eu reconheço que sim, por todos os informes que eu tenho recebido, são conversas que estão bastante adiantadas e sei que o próprio presidente já expressou publicamente sua simpatia à ideia, né? Então é realmente uma divergência que nós temos, mas por óbvio, né? Não importa qual seja a chapa final, a gente vai com tudo fazer campanha para Lula voltar a ser presidente, a gente vai para cima com tudo, fazer com que esse projeto de morte que está em curso no país hoje, porque é isso que é um projeto de morte da população, da classe trabalhadora, para que esse projeto seja derrotado. Essa é a principal tarefa de 2022.